E pasme no que eu vou te falar agora, algumas imobiliárias pagando, pasme, 100% da comissão para o corretor. Aí você me pergunta, qual a razão disso? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliários em Foco, o podcast voltado verdadeiramente ao crescimento da sua imobiliária e à evolução da sua gestão. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Superlógica, Quinto Cred, a Laís, que são empresas que, na minha percepção, acreditam no mercado imobiliário, acreditam na sua imobiliária, pois apostam e investem num projeto, num produto como esse, voltado à sua imobiliária em si. Hoje, o nosso assunto é um assunto bem interessante no que se refere à tendência de mercado, porque o nosso assunto hoje é qual a razão de que realmente a inteligência artificial não tem volta. Né? Por qual razão isso? A gente tem que entender que isso não tem mais volta, não tem mais como voltar atrás, isso não é uma onda, isso você precisa mergulhar nesse processo. Para que a gente possa entender isso, para que a gente possa entender esse processo da inteligência artificial, da questão do digital, é preciso que a gente volte no tempo e a gente, muito antigamente, começar a perceber qual era a energia que era tocada no mundo. Né? Então, a gente começa pelo homem no campo, aonde, após isso, ele cria a carroça, ele cria... Né? Então, vamos dizer assim, para que a gente possa entender, né? São os pontos de virada que transformaram o mundo e que transformaram os processos e que vão transformar o seu negócio, que vão transformar a sua imobiliária. Primeiro ponto de virada foi o fogo, né? Quando o homem das cavernas descobre o fogo. Isso foi um grande ponto de virada na vida, porque, afinal de contas, com isso ele começa a ter iluminação, com isso ele começa a cozinhar a sua comida, a sua refeição. O próximo foi a roda, né? Depois da roda, tudo facilita o transporte, facilitou uma série de situações. Aí nós tivemos a evolução da eletricidade, nós tivemos depois disso o petróleo, que também foi um grande ponto de virada, e um outro ponto de virada muito forte, na verdade, foi a internet, porque a internet é que estão surgindo novos pequenos pontos de virada, que são a questão do digital, que são a questão da comunicação em si, e partindo aí para o caminho da Web 4, que é a grande transformação que a gente vem pela frente. Então, para que você possa entender, nós estamos na era da agricultura, onde o homem sai do processo da caça, vai para a agricultura. Por quê? Porque no caçar ele era obrigado a sair da sua aldeia e procurar pessoas, pessoas da sua aldeia para ir junto e procurar os animais na qual ele precisaria de caçar para sua alimentação. Aí ele vem para a agricultura, onde ele começa a plantar próximo ao lugar onde ele mora. Então, para que facilitasse o processo todo. E aí descobre a roda e, nesse momento, começa-se o quê? A carroça, né? Então, acredito que você já deve ter visto em quadros ou imagens os bois transformando e puxando lá a colheita da cana, qualquer colheita que seja, na carroça. Né? Então, essa foi a primeira evolução nesse sentido. Aí, dentro da própria roda, nós começamos a perceber o moinho d'água, onde, com o passar do rio, esse moinho ia puxando a água para a própria agricultura, ou seja, tudo movimentava pela agricultura. Depois, nós viemos para o moinho de vento, que hoje você ainda vê muito isso na Holanda, você vê muito isso em alguns lugares, mas isso é muito antigo, é onde esses moinhos, eles já, o próprio nome diz, principalmente a grande maioria, moinho de trigo, moinho de arroz, que faziam o processo da moagem do trigo através aí da força do vento. Aí a gente entra com o carro a vapor, né, onde você começa a ter a evolução nesse sentido, e depois de um tempo, 1800 e tralalá,
um cara descobre um tal de petróleo. Ou seja, uma das famílias mais ricas do mundo hoje, que foi os Rockefeller, que eles descobriram o petróleo. E isso vem mudando todo o processo e partiu de mudanças todas aí. No nosso processo, aí a gente entra no processo industrial, ou seja, aí começa toda uma mudança que esses pontos de virada fizeram essa mudança. Então, a inteligência artificial, o pré-atendimento, o robô, o chat GPT, eles não são ponto de virada, né? Eles são processos que estão surgindo do ponto de virada que foi a internet. Então, o modelo industrial, ele começa a vir através do ponto de virada que foi esses que eu acabei de colocar. Nesse momento, existia um filme, acredito que, não sei se você já assistiu ou não, que era um filme do Charles Chaplin, que ele tira é um filme que tira um sarro da indústria, né? Porque ele fala sobre esse processo industrial. Nessa época, todas as máquinas industriais, elas imitavam o corpo humano. Então, você percebe que a draga, né, ela imitava um braço. A que faz, até hoje, se usa essas dragas, né? Então, o processo todo industrial, ele era por essa linha. Alvin Toffler escreve um livro que foi fantástico na época que ele escreveu, que ele falava sobre a próxima onda. Então, que ele dizia que nós estávamos indo para uma onda de serviços, e ele conta a trajetória da saída da agricultura, que eu falei há pouco tempo atrás, para a era industrial. Então, na agricultura, o que se percebia? Eu tinha um agricultor que ele acordava a hora que ele imaginasse, poderia ser acordar 4, 5 horas da manhã, ele ia, fazia a colheita dele, 10 horas da manhã ele vinha, tomava o seu café, podia à tarde dormir, ele que comandava o processo dele como um todo. E aí, como nós estamos indo para a era industrial, tinha um grande problema nessa época, que era qual? Como que nós vamos convencer, ou como é que nós vamos preparar as pessoas que não têm horário para que elas entrem 7 da manhã e saiam 5 da tarde? Alvin Toffler fala que, nesse momento, eles decidem colocar o sino na escola. Então, a escola bate o sino na entrada, bate o sino no recreio, bate o sino na saída. Na visão deles, quando a pessoa chegasse na fase adulta, elas estariam prontas para ir para a indústria, porque a escola ensinou elas nesse sentido. Depois dessa era industrial, a gente vem para a era de serviço, vem para a era da comunicação, e hoje, obviamente, a tua imobiliária passa por um processo onde é extremamente complicado, é extremamente uma adaptação um pouco mais delicada, porque as mudanças elas acontecem todos os dias, né? Basta ver as redes sociais, basta ver o teu marketing na rede social, onde você tem que perceber o que vem acontecendo nesse sentido. E aí, nesse sentido, o que ocorre? Sai, então, das máquinas que imitavam o ser humano e vai para as máquinas que imitam a sinapse. Então, se você for pegar um cérebro e se você for pegar hoje uma rede neural artificial, você pode pesquisar no Google rede neural artificial, você vai perceber que ela imita o cérebro. Então, tudo que nós começamos a mudar agora são as imitações do cérebro e não mais somente do corpo humano. E aí surgem uma série de situações porque tudo está conectado a tudo e a possibilidade ela é exponencial. O que eu quero dizer com isso, por exemplo? Então, sempre a gente aprendeu que do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3, do 3 para o 4 e daí por diante. Quando você fala numa rede neural artificial e que tudo está conectado e que a possibilidade ela é exponencial, o que quer dizer isso? Pode ser que você comece no 4, vá para o 2, vá para o 5, vá para o 8. Não existe um caminho a seguir. Não existe um caminho nesse processo todo. E isso a rede neural, se você pesquisar no Google, ela já mostra bem isso. Esses reflexos que foram primeiramente nas redes sociais, eles vêm
impactando muito forte as imobiliárias, porque as imobiliárias, como um todo, partiram para um processo onde, tanto que você começou a ver e começa a ver isso muito forte até nos Estados Unidos, eu sempre gosto de falar isso, de que o dono da imobiliária ele é visto postando no seu Reels, no seu Instagram, o imóvel em si. Então ele acaba virando, vamos chamar assim, um influencer social, um influencer das mídias sociais, tentando ou mostrando o imóvel. Obviamente, com isso, qual é o resultado que isso traz para a imobiliária? A partir do momento de que o corretor de imóveis começa a perceber, isso vem acontecendo, que talvez o dono da imobiliária está concorrendo com ele, porque o lead vai para quem? Vai para ele ou vai para o dono da imobiliária? A campanha, se está mostrando a imagem do dono, é óbvio que o cliente quer ser atendido pelo dono. É óbvio que o cliente entende e compra essa imagem, que é essa imagem do dono. Por quê? Porque o dono da imobiliária, ele acaba nesse momento também percebendo e não sabendo para que caminho seguir. Porque antigamente ele entendia que ele tinha que ter uma sede, ele entendia um monte de situações e ele preparava o corretor para atender. Ele vem, a grande maioria, de uma época do offline, onde ele fazia campanhas e isso gerava um resultado de interesse das pessoas e com isso ele passava para o corretor. Mas o que era interessante? O dono da imobiliária ele dominava esse processo, ele dominava o marketing, ele dominava o envio do cliente e isso obviamente custava para o corretor. Como o corretor não dominava, o corretor começa a perceber a necessidade, óbvio, de estar juntamente a uma imobiliária. A partir do momento que essa imobiliária, com o advento de internet, com o advento das mídias sociais, ela começa a se perder, ela começa a não entender para que caminho que ela deve ir, para que caminho que ela deva partir, é óbvio, né? Eu acabo olhando o que a mídia social faz, eu acabo olhando o que eu vejo por aí, e eu acabo com isso percebendo de que, caramba, se hoje em dia o caminho são os influencers, eu também vou ser influencer. Então eu vou lá demonstrar o imóvel, ou seja, nisso eu acabo concorrendo com o corretor. Minha preocupação, e isso aconteceu nos Estados Unidos, uma debandagem dos corretores, porque o corretor ele percebe que ele tem que fazer a campanha, até porque a imobiliária muitas vezes incentiva ele a fazer isso, e ele, ao fazer a campanha, começa a perceber que ele faz a campanha, que ele faz o contrato, que ele vai ao cartório, e ele começa, nesse momento, a se perguntar de qual a importância da imobiliária na vida dele, que é o que muitas imobiliárias estão sentindo. A diferença dos Estados Unidos para o Brasil, para quem não sabe, eu tenho um escritório nos Estados Unidos, a gente tem clientes lá, é que lá existe um fator que é muito legal e que é muito positivo para a imobiliária. Porque nós temos o corretor, que é o chamado o realtor, e nós temos lá o dono da imobiliária, o que comanda esse corretor, que é o chamado broker. Dentro do software do processo do mercado imobiliário, o corretor tem que ter um broker. Ele não pode trabalhar sem ter um broker. Então, isso é um pouco diferente no Brasil. No Brasil, eu posso ser um corretor autônomo. Nos Estados Unidos, não. A não ser que ele vire um broker. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que ter um certificado de broker. E olha que interessante. Eu, como corretor, eu sou obrigado pela lei a passar a venda pelo broker. Então, eu diria para você que nos Estados Unidos, em parte, ok, porque a lei protege o broker nesse sentido, vamos chamar do dono da imobiliária, do gerente da imobiliária, e o corretor precisa passar para ele. Lógico, o corretor ele pode entrar no software, ele pode entrar no MLS, ele pode entrar no software que comanda tudo isso, e ele pode deletar a qualquer momento o broker dele. Pasme, ele pode fazer isso, mas quando ele deleta, ele é obrigado a ter um novo broker. Então, porque ele é obrigado a ter um broker acima dele.
Então, as imobiliárias nos Estados Unidos começam aí a perceber o seguinte: caramba, como é que eu vou atrair mais corretores? Então, eles partem, vamos chamar assim, para o curso, vamos chamar assim, para a universidade da imobiliária, por dar cursos para os corretores. E óbvio que o corretor ele começa a entrar na imobiliária, muitas vezes ele percebendo de que, poxa, eu acabo tendo um conhecimento com essa imobiliária, eu acabo tendo um conhecimento do início do meu processo e pode ser que depois eu toque com outro broker que vai me pagar mais comissão, porque lá também existe uma guerra de comissões. E pasme no que eu vou te falar agora, algumas imobiliárias pagando, pasme, 100% da comissão para o corretor. Aí você me pergunta, qual a razão disso, Rosalvo? Mas como que o cara vai pagar 100% para o corretor? Ele cobra uma taxa para preparar o contrato. Porque, como eu disse, o broker é o cara que é responsável pelo contrato. Então, isso acaba ocorrendo. Então, tem imobiliárias que vão repassar 100%, outras 80%, outras 70%. Dificilmente nos Estados Unidos você vai encontrar uma imobiliária que tenha 50% para a imobiliária e 50% para o corretor. Aonde eu quero chegar é que no Brasil isso está começando a acontecer. No Brasil, imobiliárias tendo dificuldade de contratação de corretores. No Brasil, dificuldade de imobiliárias manterem o seu corretor e atrair corretores. Não pela questão da imobiliária, não pela questão da sede, mas o que as imobiliárias não perceberam, o que a maioria dos donos da imobiliária não perceberam, é de que, caramba, esse corretor, esse corretor de imóveis que eu não estou atraindo, é porque as mídias sociais ele está tentando aprender sozinho. A questão da comunicação ele está tentando aprender sozinho. E ele só quando vai para uma imobiliária, ele acaba, na grande maioria, reclamando, porque ele tem cobrança do CRM, de uma série de situações. Dentro desse ponto de virada que foi a internet, na minha percepção, nós teremos agora, cada vez mais forte, principalmente neste ano de 2025, o advento das inteligências artificiais de, principalmente, o atendimento de pré-venda. Isso aí deve se proliferar, as ferramentas que vão ofertar isso para as imobiliárias. Onde eu quero chegar isso com você, significa que não tem volta. Para que você entenda esse significado de que não tem volta, nós vamos entender alguns processos para que você possa perceber. Então, nós saímos. Então, por que eu digo isso? Porque você não tem uma volta mais. Não existe um caminho de volta. Eu sinto muito. Ou você surfa essa onda, ou você aproveita essa onda. Então, falando em onda, quando nós éramos criança, que a gente ia brincar no mar, então você, né, quem não tentou pegar onda, quem não tentou fazer o jacaré, então você pode fazer o jacaré sem prancha nenhuma, você pode ter uma pranchinha que você faz, você pode ter o bodyboard, você pode ter uma prancha de surf. Então, a pergunta é, como que prancha ou que ferramenta que eu vou usar para que eu possa surfar essa onda? Mas não tem muita volta, você vai ser obrigado a surfar essa onda porque não tem saída, e para isso é importante que você entenda. Então, nós tínhamos na Web 1, que foi a primeira internet, os que publicavam, eles dominavam, não havia interação. Então, a primeira fase da internet das empresas era o famoso Quem Somos, e você entrava num site, por exemplo, da Valita, da Philips, talvez para conhecer a empresa e talvez, no máximo, para baixar o manual de um equipamento que foi até a segunda evolução. Então, só que não existia interação. Essa era a Web 1. Então, você precisa imaginar um plano e imagine um meio círculo. Vamos pensar na atmosfera, vamos pensar na estratosfera, vamos pensar mais ou menos nisso. Então, a Web 1 seria, vamos chamar de meia bolha, onde você só consegue enxergar metade da bolha, tá? Mas é uma bolha. Então, quando explode a Web 1, ou seja, explodiu a Web 1, explodiu essa bolha,
Quando ela explode, ela vai entrar numa segunda camada. Como eu já falei, pense na atmosfera, na estratosfera, na biosfera. Então, se eu rompo a camada da atmosfera, eu vou para uma outra camada. Se eu rompo a camada da Web 1, começa a surgir uma nova camada, que é a Web 2. A Web 2, o que ela funciona? As empresas grandes, elas começam a entrar. Tinha que ter um convite para isso, para você fazer parte. Era tudo muito empacotado. Nessa época, entra um Gmail. Nessa época, acredito que vocês devem lembrar de Orkut. Então, você tinha que ter um convite para entrar. Na época, para você participar de um Gmail, e o Gmail era uma ferramenta grátis, ela não era uma ferramenta paga, ela é paga hoje, você precisava ser convidado para fazer parte do Gmail. Então, nesse momento, a internet começa a deixar de ser um pouco mais passiva, né? Um pouco mais... ela começa a deixar de que o usuário deixe de ser um pouco mais passiva para que ele comece a interagir. Nesse momento, existem protocolos, que são pacotes que precisam na internet para ser usado, e investir nisso era só para rico. Então, poxa, eu vou ter uma empresa onde eu vou ter o meu Orkut, eu vou ter um Instagram, eu vou ter um Facebook, eram empresas que somente para rico, né? Aí você tem empresas que tinham força nesse sentido. Essa era a Web 2, que já não é mais. Então, quem dominava a internet nessa época, por mais que houvesse interação, eram os ricos, eram as grandes empresas, eram os processos que dominavam, eram essas empresas que tocavam o caminho. Aí nós entramos, rompe essa bolha também estoura, saímos da Web 2 e entramos na Web 3, que ela começa por exemplo, com o metaverso, né? O metaverso onde eu tinha privacidade, onde eu tinha possibilidades. Quem não lembra de que dos óculos que foram inventados para o metaverso? Quem não lembra de pessoas querendo comprar terreno, porque o mundo do metaverso ele era um mundo paralelo? Nesse momento dessa Web 3, com 3 botões você investe numa moeda, é criado uma moeda, né? Você tem um Bitcoin nesse sentido, desculpe. Qualquer pessoa passa a poder abrir um canal. Aí nós começamos a explodir a Instagram, explodir o YouTube, porque qualquer um tinha o seu canal. A grande prova que eu te dou isso é o quanto as TVs abertas perderam de faturamento e o quanto as TVs abertas perderam de audiência. Nós estamos hoje aqui conversando, você está me ouvindo, em um podcast. Proliferou o podcast no Brasil, onde o YouTube passa a ter uma série de canais onde estão competindo com as TVs abertas. Então, onde a TV aberta ela é obrigada a se mexer, ela é obrigada a perceber para onde eu vou, que caminho que eu tenho que ir nesse sentido, e perceber todas essas mudanças. Todos nós acompanhamos a mudança da Globo, que muita gente pensa que foi somente política, mas não. Foi uma questão também de adequação ao novo mercado. A prova é a Globoplay, onde ela precisou estar mais forte nesse sentido, ela precisou estar dentro dessa linha, porque ela percebe a entrada de caras fortes, principalmente aí do que se chama aí de streaming. Mas o streaming é uma outra conversa, porque o streaming também é um cara que ele veio um pouco, ele começou na Web 2 e veio para a Web 3. Quando o Netflix foi criado, ele foi criado no momento de ainda era alocação de DVD, então era um processo ainda da Web 2. Então, nessa Web 3, eu posso criar um canal, qualquer pessoa pode. Você pode abrir uma conta agora no YouTube, você pode criar um canal, você pode fazer com que esse canal, você tenha faturamento com ele, você pode fazer aquilo que você quiser. A gente sai de Bitcoin para o blockchain
E aí significa o quê? A descentralização da informação, aonde todas as informações que eram centralizadas a um processo, elas saem disso e elas vão para uma linha de descentralização. E aí surgem os novos protocolos. Dentro disso, a gente começa a se perguntar de como será o Web 4. Então, o grande problema hoje, né, por exemplo, se eu tenho o carro-chefe, uma tecnologia blockchain, para que você não saiba, é quase como o livro Razão antigo na contabilidade, onde nós saímos nesse Web 4 da privacidade à democracia, onde qualquer um entra no anúncio seu, qualquer um entra num post seu e faz um comentário. Esse comentário ele pode estar sendo crítico com você, ele pode estar sendo positivo para você. Tudo isso, desculpe, tudo isso, cada vez mais garantindo o anonimato. Eu posso fazer um comentário e garantir o meu anonimato. Então, nós temos aí todo um processo que vem com uma evolução, um caminho nesse sentido, de que a gente não sabe para onde vai. Ou seja, qualquer pessoa hoje pode ganhar dinheiro. Se na Web3 nós tínhamos 3 botões para fazer um investimento, na Web4, 3 botões, nós vamos criar uma moeda. Então, é uma coisa que não tem controle, é uma descentralização desses controles, que eram que as grandes corporações tinham. Então, se qualquer um pode fazer isso, se qualquer um pode montar um canal, obviamente ele pode concorrer com grandes canais ou canais abertos, ou seja lá o que for. Dentro desse sentido, a gente entra com algumas questões. Que reação vai ter o entretenimento? Que reação nós vamos ter a mídia? Nós ainda não temos os killers app, no caso, porque os apps, né, ele tem os matadores de app, os apps matadores, vamos chamar assim, dentro do mercado imobiliário ainda não tem. Mas isso vem surgindo muito, principalmente na questão aí do pré-atendimento, na questão da inteligência artificial, no que se refere ao pré-atendimento. Ainda nós não temos esses killers apps, ou seja, esses apps matadores, mas obviamente surgirão. Então não adianta, na minha percepção, se isso ainda está muito infraestrutural, não adianta você, como dono de imobiliária, achar que isso não vai dar certo, ou achar que isso não vai funcionar, ou achar que isso não é para você. É uma situação que eu acho, na minha percepção, que não tem volta. Eu sei que é complicado de você entender, eu sei que é complicado de você perceber qual é o sentido disso para o seu negócio, mas se você não começar a entrar de cabeça, se você não começar a interagir com esses novos produtos, quando você for entrar, isso vai ser muito tarde. Por quê? As imobiliárias que já entraram no processo da inteligência artificial de pré-atendimento, só tem elogios, porque qual é a grande vantagem? Uma das grandes vantagens, né? Primeiro, se não é mais somente eu ter um atendimento do domingo, não é mais eu somente mandar a oferta para o cliente do imóvel, mas sim também porque a inteligência artificial ela acaba tendo a integração. Para quem não sabe o que é uma integração, pense numa tomada macho e fêmea. A hora que elas plugam, elas se integram. Então a inteligência artificial hoje ela está integrada, a grande maioria delas, com os CRMs. Então a inteligência artificial começa a fazer um atendimento e ela coloca no CRM do seu corretor de imóveis ou da sua atendente de locação. Ou seja, não tem volta, ela é obrigada a atender o cliente. O que vai mudar muito nisso? Ela vai ter que ler esse atendimento, porque a única coisa que ela não pode nesse processo todo é dizer assim, o que eu posso ajudar? Porque a ferramenta já ajudou, a ferramenta já fez o processo, a ferramenta já deu o start desse atendimento. Então, a hora que ela passa para esse atendente de locação ou que ela passa para esse corretor de imóveis, ele passa a ter
um processo de atendimento nesse sentido. Uma grande amiga minha, a Edra, ela fala de uma situação que eu acho que é muito legal, porque antes se pescava com anzol e hoje a gente pesca de tarrafa. O de tarrafa não significa que eu vou ter um caminhão de clientes comigo, mas como ficou muito fácil, se eu já falei que se em 3 cliques você monta uma moeda, obviamente, talvez em 2 cliques, eu diga quero saber mais sobre o produto. Por quê? Porque o próprio Instagram, o próprio Facebook, quando eu vou pedir informações, ele já preenche os meus dados. Então, é muito simples de eu passar. Então, quando a gente fala de que hoje vai pescar com tarrafa, é porque você vai ter que escolher qual peixe você quer, qual você não quer. Então, a tarrafa vai pegar uma série de peixes e esses peixes, muitas vezes, alguns não vão te interessar, que é o lead de hoje. Desculpe. Então, você vai ter o cliente curioso, você vai ter o cliente que não está sendo para comprar agora, ele vai comprar daqui 6 meses, 5 meses, o famoso lead frio, que, na verdade, a própria inteligência artificial, ela vai fazer esse filtro. Óbvio, o que a sua imobiliária vai ter de desafios daí para frente? Você vai ter que realmente mexer na sua comunicação, você vai ter que mexer na sua propaganda, você vai ter que mexer na maneira que você se comunica para que você, através da sua comunicação, você possa, assim, gerar mais contatos, gerar mais leads, porque óbvio que se a inteligência artificial vai atender esse lead, eu preciso ter mais lead. Então, o que eu diria para você é o quê? Estude um pouco mais sobre isso, conheça um pouco mais sobre isso, tenha um pouco mais de percepção dessa questão das ferramentas, dessa questão da inteligência artificial para que você possa evoluir, que eu acho que isso ele não é mais nem um caminho sem volta, ele é um caminho que você precisa entrar, se dê o direito disso. Você que já tem, as imobiliárias que já testaram, que já tiveram um pré-atendimento humanizado, ou seja, com pessoas, a tendência, na minha opinião, me perdoe, pode ser que eu esteja errado, mas na minha opinião, as empresas que faziam pré-atendimento humanizado, elas vão ter muito problemas, porque na minha percepção, a inteligência artificial, ela vai fazer isso, além de melhor, ela vai fazer mais rápido, vai fazer mais barato e vai fazer em qualquer horário, pode ser de madrugada, pode ser no final de semana, pode ser no que for. Então, isso é um processo de que eu, Rosalvo, entendo que a sua imobiliária tem que ter essa percepção, tem que ter esse conhecimento, e você, como dono, tem que estudar para perceber e entender isso aí, porque, como já disse, ele é um caminho sem volta. Mas as imobiliárias que já implantaram, as boas notícias que eu tenho é o quê? O custo não é tão alto quanto você imagina, o resultado é óbvio que você tem que acompanhar, não é uma implantação de um mês, por mais que a empresa te entregue a implantação, é óbvio que a tua empresa ela tem um formato, ela tem um sistema, se a minha imobiliária é menor, eu vou ter que responder diferente da imobiliária maior, porque talvez eu precise vender mais a minha imobiliária do que vender o imóvel em si. Se a minha imobiliária tem muito corretor, tem muito lead, tem muito imóvel, ela pode sim, nesse caso, mostrar mais imóveis para trazer o cliente depois que ele viu o imóvel, pode ser. Uma coisa legal que vai mudar pra caramba, que era uma coisa que ninguém percebia, era o quê? A partir do momento que a inteligência artificial ela tem todos os seus imóveis dentro dela, que obviamente, ela vai ter que puxar do teu site ou do teu sistema para mandar o imóvel, essa ferramenta também vai te dar dados. Ou seja, se eu estou tendo muita procura no bairro tal, ficou claro que você precisa captar no bairro tal. Então, ela vem para revolucionar. Como a inteligência artificial está fazendo, ela nem começou, porque na minha percepção, o próximo passo é ir para a administração do imóvel, é ir para a administração da locação. São processos que ainda não entraram com força, mas irão entrar. Então, quanto mais cedo, na minha opinião, você entrar nesse barco,
mais cedo você vai poder entender e usufruir disso. Então, não tenha medo. Na minha opinião, cai para dentro, faz isso, perceba isso, que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Maravilha! Já vou aqui agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Quintocred, a Superlógica, a Laís, que, como eu gosto de dizer, são empresas que acreditam no nosso trabalho porque acreditam no mercado imobiliário e na sua imobiliária. Espero que eu tenha respondido para você. É assunto que as pessoas pedem. Hoje é sobre essa questão de por que a inteligência artificial está vindo mais rápido, pessoas que têm medo. Eu tenho tido esses contatos, tenho tido até bastante por e-mail, mas se você quiser me indicar pessoas que você gostaria que eu entrevistasse ou assuntos, você também pode usar o @Rosalvo Barreto no Instagram, que é possível você usar sim. Eu tenho recebido bastante por e-mail, mas também você pode utilizar a ferramenta do Instagram para fazer isso. Maravilha? Show de bola! Aguardo você no próximo episódio, onde, óbvio, o meu objetivo é sempre trazer informações, trazer dados para que a sua imobiliária tenha melhoria na gestão, tenha melhoria no conhecimento e, obviamente, que ela cresça, tenha mais prosperidade e felicidades a todos os seus. Show de bola, até a próxima.